seu pai com a sua mãe. Como era? Como eles estavam casados já há quanto tempo? Como que eles se conheceram? Como estavam os dois, pelo que você via e pelo que você descobriu depois? Eles nasceram em Campo Alegre de Lourdes, que é uma cidade na Bahia, no interior da Bahia. Então nasceram na mesma cidade, cresceram juntos, né? Meu pai de 64 e ela também de 64, ou seja, mesma idade, cresceram juntos. Começaram a namorar com 15 anos e ficaram juntos, né? Assim, né? Até ela fazer o que ela fez junto com o Danilo. Então, Só para deixar uma coisa clara aqui, inclusive o canal está aberto para qualquer outra pessoa que quiser falar, inclusive o seu irmão, porque a sua mãe, só antecipando, dando um prólogo, a sua mãe foi julgada e condenada pela morte do seu pai. O seu irmão, por enquanto, está inocentado. Então, se só deixar claro que eu entendo o que você fala, mas certo, pela justiça, de fato, ela que é a autora. eu sei. Se o teu irmão, os advogados, o promotor, alguém quiser falar, o canal está sempre aberto, é só mandar o e-mail que Beto, aparece aqui o tempo inteiro, que é equipebetoribeiro@gmail.com. Mas daí me Beto, aham, conta. Fala. eu vou concluir, mas assim, só para dar falar sobre isso que você falou agora, promotor nenhum, Ministério Público nenhum, ninguém vai dizer para mim, para o meu avô, para mim, para a família do meu pai, para a sociedade de Pernambuco, de Recife, do condomínio Torquato de Castro, ninguém vai dizer o contrário, que ele fez o que ele fez. Inclusive, o promotor, me adiantando, no final de tudo, né, ele perguntou o seguinte: eu não sei, ele fez essa indagação, eu não sei como a família, no caso eu, meu avô, pai do meu pai, chegou na convicção de que o Danilo tinha feito. Não sei como chegou. Ou seja, debochou da Polícia Civil de Pernambuco, debochou da Polícia Científica de Pernambuco, acabou com o trabalho da polícia. Então, para você ver o nível, até eu fico até exaltado, assim, o Não coração fica exaltado. Você vai me palpitando. contar, isso vai É, me. No final, eu vou depois, contar, a gente mas vai assim, chegar só na para. hora que você vai me explicar por que tem toda essa convicção. Mas você estava me Certo, contando antes do seu pai e da sua mãe, que eles se conheceram eles, lá nessa isso, cidade. E então eles eram um casal de namoro de adolescência, é isso? exatamente. E aí, acho que lá para. Meu pai se formou em 88, eu acho, na Federal de Pernambuco, então, assim, talvez na década de 80 vieram para Recife, porque meu pai fez medicina na Federal, certo? Então, assim, saíram de Campo Alegre de Lourdes para vir morar em Recife. Então, a partir dos anos 80, moraram aqui, né? Meu pai se formou, De família mais né? humilde, o seu pai e sua mãe. Ou É sim, família no classe interior. média? Fala de interior Não, do. porque tem uma história que tanto meu avô, por parte de mãe, por parte de pai, ganharam na loteria na época, e aí, assim, deu uma Deu uma levanta, nem sei muito melhorada. essa história. Mas não era assim, não era uma coisa assim, eita, classe alta, também não era classe baixa, sabe? Classe Mas era do média. interior. Isso, exatamente. Então, até onde eu sei, né? Eu nem sei muito essa história, assim, em relação à parte financeira de como era antes. Eu sei que meu pai sempre foi muito igual a mim. No caso, eu sou igual a ele, nesse sentido de querer buscar, de querer ser independente. Então, eu sei que ele saiu muito cedo de casa. Ele saiu muito cedo de casa, né? E aí, nesse contexto, junto com ela, né, eles não se separavam, se separaram na época, vieram morar em Recife. Então, assim, eu nasci em 98. Então, nos anos 2000, como eu disse, a última vez que eu vi um selinho deles foi em 2008. Então, talvez até 2008 tinha alguma relação de casal, né? Mas maior parte da minha vida foi ela reclamando em casa. Então, Reclamando de reclamava quê? de dinheiro, tudo que envolvia dinheiro. Então, meu pai médico, ele tinha esse senso com o dinheiro em relação à responsabilidade. Então, não era de se expor, de querer imagem, de querer ostentar, certo? E ela já tinha esse lado de, não, vamos receber vizinho, vamos fazer tal festa aqui em Mas, por casa, exemplo, a de casa querer. de vocês é uma casa de classe média alta. Em Hum, qualquer lugar. A foto mostra isso. hum, Morar naquela casa foi um desejo dos dois ou só da sua mãe? dos dois, dos dois. Porque a aldeia é um bairro mais seguro, um bairro mais tranquilo. Então a gente, a gente morava em Recife, ainda um bairro em Recife,
certo? Que era mais agitado, né? Cidade grande. Sim. E a aldeia, que fica em Camaragibe, na região metropolitana de Recife, era um bairro que as pessoas vinham, ó, família, bairro família, né? Que as crianças iam crescer, e assim foi, né? E lá tinha uma escola, aquela coisa bem familiar. Então já foi nesse contexto de estamos chegando na idade, né? Vamos construir aqui nossa base, em Era um aldeia, numa casa assim. condomínio, é isso? Isso, como você falou, né? Uma casa mais classe média, alta, no A condomínio massa. classe alta, né? A foto é uma bela casa. Aliás, é uma casa bem grande. Até porque justifica, inclusive, de se não ouvir o grito, isso aquilo, porque as casas são mais isoladas, você tem mais. São casas grandes, de terrenos muito grandes, né? E ali Exatamente. você foi crescendo nesse bairro da aldeia, é isso? Exatamente. Exatamente. E aí eu tinha minha escola lá, inclusive meu trabalho foi lá, que tinha outra escola, que é a Ecoprime, que eu trabalhava dentro de um curso que ficava dentro da Ecoprime. Então, o ambiente deles, da minha mãe, da Jussara, com meu pai, era esse ambiente assim, familiar, nesse sentido de um bairro mais tranquilo, mais caseiros, né? Ela querendo puxar para esse lado de festa, de expor, de ostentar, e ele sempre não, ó, dinheiro, guardar, vamos ter responsabilidade, e ela fazendo pressão. Pressão que queria sempre mais feira, sempre mais, queria mais Tinha feira. ciúmes, tinha relações extraconjugais de um lado ou de outro. Você ouvia alguma coisa? Não, Tinha um não, clima na casa meio problemático? Nada. Você não não. percebia, mas depois você descobriu se tinha, não. Até Sim, pra, descobri. tá. E aí faz um pouco de sentido com o que eu falei em relação a 2008, né, que foi a última vez que eu vi eles dando selinho, porque depois, inclusive, a gente descobriu, né, enfim, que meu pai já tinha uma relação com a mulher, inclusive a mulher é muito de respeito, hoje eu converso com ela, uma pessoa super do bem, né, e eles tinham essa relação desde 2012, né, isso foi que foi levantado, né, então praticamente o quê? Nos últimos 6 anos não tinha essa relação, e hoje eu consigo entender que, inclusive, ele falava isso, meu pai falava isso para essa pessoa, né, que tinha relação, que estava ali mais por conta dos filhos. Então, mantinha aquela Aparência. relação com a Jussara, com aquela aparência, em relação para respeitar os filhos, para preservar os filhos. E Entende? para Então, teve respeitar uma uma lacuna aí. vida também, seu pai não se preocupava com a aparência, mas também tinha uma aparência aí mantida. Ele chegou a Sim. pedir separação, sua mãe pediu separação ao longo de tempos, como foi? Eles estavam Eu vivendo lembro que juntos, teve eles uma, dormiam juntos, eles moravam na mesma casa? por muito tempo, muitos anos, Beto, eles dormiam juntos, sim. Só que nos últimos 6 meses, talvez um ano, 6 meses, algo mais próximo do fato, o que ela fez, o que ele fez também, é, ela estava, assim, dormindo em quarto separado, totalmente, assim, aquela dissociação. Mas por anos, por exemplo, 2012 que teve a relação, né, do meu pai com... Mas por anos, praticamente normal, sim. Claro que eu não via afetos, né, como eu disse, a última vez que eu vi o selinho foi em 2008. Então eu não via aqueles afetos, aquelas demonstrações de carinhos, em 2012, 2013, por mais que seja difícil lembrar um pouco, né, pela data, e eu muito jovem, mas eu lembro que tinha esse afastamento entre eles, como um casal, certo? Como um casal, e até do ponto de vista de amizade, tinha sempre essa dramatização dela em relação à parte financeira. Sempre queria mais festa, mais viagem, mais feira em casa, mais aquilo, que tem que fazer isso, tem que comprar isso. Então, sempre pressão demais por conta de dinheiro. Por conta de dinheiro. Não tinha uma pressão por mais carinho, por mais afeto. Então, assim, é como se eles já tivessem se resolvido sem se resolver. Já sabia que não tinha mais relação. Só que não entendo, né? Como não terminou. Né? Tem a questão da aparência, preservação dos filhos, como meu pai falou para a moça, para a mulher, né? Mas Tem manipulação, porque uma pessoa que também, se você tem uma pessoa que é muito organizadora de uma casa, eu não estou dizendo que seja o caso da Jussara, mas tem relações que às vezes as pessoas não se separam, porque tem alguém ali que consegue ficar o tempo inteiro manipulando, que você não consegue sair. Quando você sai, você fala, por que eu demorei tanto tempo? Talvez teu pai estivesse nesse movimento também. A gente não sabe, porque você não sabe, né, se ele estava pedindo separação ou não para ela. Ela já estava dormindo em outro quarto. exatamente. Ele estava morando na casa, porque o seu advogado, inclusive, me fala que ele estava
Ele tinha um apartamento em Recife, é isso? É em Aldeia também. Tinha um apartamento em Aldeia, um pouco distante, né? Acho que talvez uns 7 quilômetros de distância. E, inclusive, a última vez que eu vi meu pai, que eu conversei com ele, né? Foi nesse momento que ele me chamou no quarto, e aí fez a questão da bochecha, esse carinho que a gente tinha, e ele falou, Daniel, você quer ir para o apartamento comigo? No caso, no dia seguinte, nos dias seguintes, enfim. Eu falei que ia, mas não no dia seguinte, nos dias seguintes, porque eu ia trabalhar. Mas não foi eu não entendi na época como contexto de, ó, tô saindo, Daniel, tô Ah, você não saindo de entendeu assim, casa. você quer ir morar comigo? Não, Você achou que não. assim, quer ficar 2 dias lá? Quer ficar lá, quer visitar, quer, né? Eu não entendi como uma separação. Assim, a pessoa ingênua, né? Assim, hoje eu consigo compreender todo esse contexto, mas na época não. Ele já não tinha uma relação, né? De casal, era algo normal. E vocês Pra mesmo não mim, sabiam que estava acontecendo por todo esse caminho? Você não tinha uma não, percepção tão clara? não. A sua mãe estava dormindo onde na casa? Porque isso as pessoas podem não entender ainda a pergunta, mas vão entender a resposta. Aham. Ela dormia Em- onde? aham. Embaixo tinha, na parte de baixo do térreo da casa, tinham 3 quartos. Então tinha o meu e o do Danilo, que nos últimos meses eu fiquei mais dormindo sozinho, que era Ah, tipo vocês no dormiam no corredor, mesmo né? quarto, você e Danilo? Isso, nos últimos meses que ele foi para outro quarto, que era no primeiro andar, certo? E aí do lado do meu quarto tinha um quarto deles, e mais um pouquinho no início do corredor tinha um quarto de visita. E aí esse quarto de visita ela estava dormindo mais nos últimos meses. E aí talvez ela tivesse dormindo também com o Danilo, em alguns momentos dormia com o Danilo Era em isso que eu ia perguntar, cima, no porque eu quarto, tenho uma informação de que ela né? dormia bastante no quarto do Danilo. Isso, era muito assim, visita e às vezes também no quarto do Ela estava Danilo. meio Mas, nômade. isso, exatamente, Que é estranho, exatamente. porque geralmente quem sai do quarto é o marido, né? É, Eu achei até que ele que tivesse sido. Quando me conta, eu falei, mas não, porque geralmente o marido que sai do quarto, porque o quarto é da esposa, geralmente. Ele que pega sua mala e vai para outro lugar. O quarto, a casa, geralmente é da esposa. Você não via brigas, não tinha gritos, a sua mãe não estava falando, Daniel, vem aqui ver seu pai, ele tem outra mulher, ele vai nos deixar, ela vai acabar com o dinheiro não, da família, você vai ficar pobre. Esse tipo de coisa não teve. não. Se bem que seria bem a cara dela fazer isso, né? Esse drama. Então, mas Mas talvez não não tenha teve. dado tempo. Isso, isso. Ah, Então, não teve isso, sabe? De ser algo explícito. Era só um casal que, aí de novo, eu jovem, né? Tá, não tem mais um casal, mas não tinha o que eu fazer assim. Hoje eu queria fazer uma coisa, né? Tipo, poxa, gente, que é isso aqui? O que é que vocês têm? Por que que não resolve, já que não é um casal? sim. Só que na época, né, a pessoa vai levando, vai levando. Eu não via como a necessidade de intervir nesse sentido, sabe, Beto? Sim. Sua E aí, mãe. já tô Fala. falando. E aí, Não, desculpa. já tô falando isso como culpa também. Eu sinto um pouco de culpa em relação a isso, sabe? Mas, de novo, eu com 12, 13, 14, 15, 16 anos, A né? Mas eu culpa de quê? sinto de não ter intervido, de Mas filho intervir. não tem que resolver problema de pai e mãe. É problema deles. Eles que fiquem juntos ou se separem porque querem ficar juntos ou separar. Filho não tem obrigação nenhuma de ser cola de pai e mãe. Você não tira, vai fazer terapia, né, Daniel? Tirar essa culpa aí não dá. Você carregar essa culpa não pode. Para você ver, É muito pesado isso daí, pelo amor de Deus. para você Filhos ver. não são obrigados a entender que pai e mãe estão se separando e não são obrigados a resolver o problema de separação de pai e mãe. A sua mãe não, você não tinha com você aquela relação de mãe e filho onde ela poderia até ver um amigo para desabafar. Vocês não tinham essa Não, relação disso. Ela tinha essa relação com o seu irmão? sim, Com eles o eram muito seu mais irmão, próximos. depois, em algum momento, seu irmão conta, em algum momento, se ela já estava falando para ele que eles iam se separar, que seu pai estava querendo ser. O seu irmão tinha mais informação que você? Eu não consigo dizer assim, tinha, Ele não mas pela fala isso. proximidade deles, não, não que eu lembre, mas assim, pela proximidade deles, ele tinha mais ciência, né, do que estava acontecendo. Até também por ser mais velho, né, 3 anos mais velho. Então, eu sei que eles tinham muita proximidade, principalmente nos É, últimos meses. não, Então, deve ter rolado esse tipo de conversa, sabe? Ó, seu pai vai fazer isso, vai separar, vai fazer isso. E eu, né, voltando para o meu contexto, nos últimos 2 anos, né? Eu lá, o dia inteiro, faculdade,
saía de casa de manhã, voltava de 11 da noite. Nesse contexto, 2 anos da minha vida, nos últimos 2 anos, minha vida foi segunda a sábado, trabalho e estudo, trabalho e estudo, trabalho e estudo. E eles lá, juntos, juntos. Então, talvez, Beto, houve esse contato assim, de olha, você pode fazer isso, vai acontecer isso. Talvez esse drama que você falou que, ó, isso é a cara dela fazer, talvez ela tenha feito com ele. Não levantando a voz, mas entre eles. E aí só eles vão saber dizer, Ah, né? sua mãe pode ter sido a chama inicial da ansiedade do seu irmão, né? Ela pode Hum, ter criado nele essa ansiedade também. Deve ser duro você ter uma mãe que faz de você o resolvedor de problemas íntimos com seu pai. Aí é uma questão de pôr filho contra vai, é um inferno. Você, vamos chegando mais perto daquele dia 31 de maio de hum, 2018. Então a gente tem aí a condição de que vocês tinham uma família legal, uma família normal, que podem ter seus problemas. Você não estava sacando ainda que possivelmente seu pai e sua mãe já estivessem em conversas de separação, uma vez que seu pai estava passando mais tempo nesse apartamento em aldeia, a 7 km da casa, do que na casa com vocês, não é isso? tinha esse contexto, sim. Tá, Ele, inclusive, no último dia, né, ele chegou tarde em casa, e não era normal, né? E aí depois eu soube que ele estava no apartamento. Então tinha esse contexto, sim, né, dele já talvez se separando, né, saindo de casa, o né? seu Inclusive, advogado me fala que a sua mãe, a Jussara, foi atrás do Denilson, seu pai, lá no apartamento para fazer ele ir para casa. Não, isso. teve uma coisa dela. Aham. Mas você não sabia disso ainda. Como foi aquele 31 de maio? O que, que vocês estavam esperando? Quais eram os planos próximos? O que, que ia acontecer? Aham. Vocês iam viajar? Como que tá? Porque era Corpus Christi, para quem não sabe. Não é isso? Isso. E em contexto de que greve dos caminhoneiros, né? Acho que eu Ah, é estava no auge verdade. Teve ali. aquela greve. Então, eu lembro muito, Beto, daquele dia, porque foi muito marcante para mim. Não o dia em si, mas a noite. O dia, eu não consigo lembrar, assim, ó, eu fiz tal coisa de manhã, tal coisa de Ah, tarde. normal. É, você em questão de crise de combustível, talvez eu nem saísse de casa no dia, né? Nem saí de casa, eu acho. Mas à noite eu tava de novo, né? O esporte no jogo aí. Porque eu lembro que foi um jogo do esporte, isso, Esporte Atlético Mineiro. Eu lembro até com detalhes isso aí, por conta desse jogo, por conta do último momento com meu pai. Então, eu lembro que ele chegou de noite na hora do jogo, e não era normal ele chegar de noite. Então, todo um contexto assim dos últimos meses dela fazendo chantagem, né, mais com o Danilo, mas também fazia comigo no sentido de, ó, seu pai não está fazendo isso, não está pagando isso, drama, drama, né? Então tinha esse contexto já, esses ruídos. E aí quando ele chega em casa, ele praticamente não fala com ninguém. Eu focado no jogo, né? E assim, mais um dia normal, né? Vamos dar o contexto, mais um dia normal para mim. Só que ele não, eu focado no jogo, eles nem falam com meu pai, assim, Danilo e a Jussara, eles nem, sabe? Então assim, tinha ruído gigante entre eles. E aí, assim que o jogo termina, eu vou para o meu quarto, dia 31, dia 30 é isso, tá? E aí meu pai assovia. Ele faz e me chama, né? Aí mais um momento assim bem difícil para mim nesse sentido. Mas ele me chama no quarto dele. Isso já ia dormir, né? Já ia dormir, enfim, ia descansar. E aí eu deito com ele, né? A gente tem um momento juntos, né? É como eu disse, parece que Deus pelo menos fez isso para mim assim nesse sentido de ó, Daniel, como aqui esse momento. Porque, Beto, foi um momento muito forte, como se fosse uma despedida mesmo. Foi um momento muito, muito forte, assim. Eu até fiz uma publicação depois no Instagram, relatando isso, que eu precisava expor isso, sabe? Tão forte que foi. Então, era ele com esse carinho, né, em relação à bochecha, a gente tendo essa relação de pai, como a gente era criança, assim, uma coisa bem de criança mesmo. A gente abraçado um tempo, conversando. E aí foi quando ele disse que, Daniel, você não quer ir no apartamento, né? Esse convite, só que eu não entendi como algo permanente, né? Então ele fez esse convite e eu falei, pai, vou trabalhar e tal, os dias que eu tiver mais tranquilo, com certeza eu vou. Então foi nesse contexto. Junto a isso, uma coisa muito importante assim, né, em relação ao que aconteceu, é que ele tinha uma viagem programada, acho que para os Estados Unidos, e ele me fala, Daniel, eu não vou mais, eu tinha uma viagem marcada, não vou mais. Mas era uma viagem familiar, de trabalho? Não, eu acho que ele ia com a Jussara. Isso aí eu não lembro assim exatamente como foi. Mas eu sei que ele ia viajar. Meu pai ia viajar, isso já estava já acertado.
e aí me avisa um dia antes, ele não vai viajar. Isso é importante porque depois eu descubro que eles tiveram uma briga, meu pai teve que cancelar por conta disso, teve briga, e um dia seguinte, né, ou seja, ela junto com o Danilo já tinha feito o que tinha feito, e aí eu perguntava, cadê meu pai? E aí foi quando ela disse, não, viajou. Aí eu, gente, aí ele disse ontem para mim que não ia viajar mais, viajou. Então, meu pai era muito assim, nessa questão de, como eu disse, né, mais na dele, assim, mas não era algo anormal ele ter mudado de ideia, por mais que fosse tipo, oxente, mas estranho, mas, poxa, minha mãe tá dizendo o que aconteceu, então quem sou eu para ficar, Então, só para tem entender, você certeza, foi lá, ficou talvez. com seu pai um pouco no quarto, deu beijo na bochecha dele, que ele encheu de ar. Isso, Ele fala para você, não vou mais viajar, e você vai dormir. exatamente. Isso eram que horas, mais ou menos? O jogo, veja, o jogo terminou às 11h30, isso até isso o jogo eu lembro. Então, provavelmente isso foi 11h30, meia-noite, Tá. depois, logo depois do jogo, Aí dormiu. terminou. Você tem sono Dormi, pesado ou sono leve? tenho. Pesado. Inclusive, Beto, mais uma vez, você vai dizer para ir para terapia, porque isso é uma coisa que eu me culpo. Para você ter ideia, tem uma vizinha aqui onde eu moro, faz barulho, enfim, para não falar também não falar besteira, faz muito barulho. E a minha namorada, no outro dia, assim, quando a gente dorme, a gente acorda, a Daniela, você não ouviu, não, o maior grito do mundo. E sempre que ela faz essas menções a meu sono, eu lembro do que aconteceu. Eu não falo isso para ela, né? Talvez ela vai ver agora no vídeo, Você lembra do quando quê? sair. Eu lembro que, assim, eu lembro que esse contexto é tipo, o meu sono é muito pesado. Então, eu sou difícil de ouvir uma coisa, de acordar durante a noite. Então, na época, e até hoje eu fico, caramba, mas por que eu não acordei? Por que eu não ouvi nada? Por que, que eu tava lá e não impedi? De novo isso, de culpa. Eu tenho isso. E, por caramba, eu devia ter visto isso, eu devia estar lá, eu devia ter impedido isso, eu devia fazer alguma coisa.